Oh, glórias! Eu posso sentir a presença desse Deus fiel e verdadeiro. E nós vamos meditar já na palavra de Deus. Aleluia! Tenho visto muitas lágrimas. Oh, glória! E tantos pastores choram, tentando reconstruir algo que já não existe, mas está vivo na memória. Tem pastor que não desiste. Prepare, meu querido irmão, que nós vamos meditar na palavra de Deus desta noite. Aleluia. Taxado de santarrão, mas ele não abre mão aos que ouvem, ele ensina. É por isso que nós estamos aqui, Fala, pastor, dizendo pra você, pregando pra você, porque Deus está mandando. Oh, glórias! Eita, glória! Prega, pastor, fala, pastor, aleluia! fala a mensagem do jeito que Deus te deu. E nós vamos falar do jeitinho que Deus mandou. Não gostar, vai falar. Vai reclamar com Deus se você não gosta, viu, meu querido? Eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para agradar a Deus. E agora nós vamos meditar na palavra do Senhor, porque o Senhor quer falar conosco. Aleluias! Oh, glória! Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a frieza espiritual. E como base, como referência, nós vamos ver lá no livro de Apocalipse 3, 14 ao 21, sobre uma carta que João escreve direcionada pelo Espírito Santo aos irmãos que estão ali em Laodiceia, ou seja, a igreja de Laodiceia. Nós sabemos que no tempo dos apóstolos, Laodiceia era uma grande cidade próspera. O apóstolo Paulo fez referência dela quando escreveu a carta aos irmãos colossenses. E está escrito ali, Colossenses capítulo 2, versículo 1: Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram a minha pessoa, mas que os seus corações sejam animados. Era uma cidade grande, era uma cidade também grande em riqueza, mas a história nos diz que no ano 62 ela foi, junto com Hierápolis e Colossos, destruídas por um grande terremoto. Mas veja bem que por causa da grande riqueza que ela tinha, ela pôde então ser reconstruída tão rápida e completamente que ao tempo em que João recebeu a revelação do Apocalipse, a catástrofe já havia sido esquecida. Foi reconstruída com recursos próprios, sem auxílio do império da época. Queridos irmãos, esta é a última carta que o Senhor escreve às igrejas. No sentido profético, ela é especialmente dirigida à igreja de Laodiceia e podemos dizer para os tempos finais que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, meus queridos irmãos ouvintes, nos adverte acerca dos sinais da vinda de Cristo, que nos últimos dias, pelo crescimento do pecado, o amor de muitos se esfriaria. E espiritualmente Laodiceia representa as igrejas de hoje que nós estamos vivendo. É aquela igreja que se afastou do Senhor, não sendo nem fria e não sendo nem quente. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre a frieza espiritual. Oh, meu Deus do céu! E nós vamos ler, meus queridos irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, e no versículo 14 em diante, para nós darmos início a esta palavra. E ao anjo que está
na igreja de Laodiceia, escreve: isto diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem é quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e eu estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro reprovado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, glória! Queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma palavra poderosa. E nós, como estamos falando sobre a frieza espiritual, nós podemos analisar, meus queridos irmãos, um pouquinho de como está a igreja nos dias de hoje. É bem verdade que nós já falamos que a Bíblia nos adverte que por aumentar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor de muitos se esfriarão. E esta frieza espiritual tem tomado conta da vida de milhões e milhões de pessoas. Mas eu não estou falando agora de quem está no mundo vivendo no pecado, na vaidade, na prostituição, não. Eu não estou falando de quem está perdido no adultério, no vício das drogas, de quem está jogado nas sarjetas, não. Eu estou falando dos homens e das mulheres que estão dentro da igreja, dentro da casa de Deus, e estão com uma frieza espiritual terrível. Mas agora nós estamos falando e pregando a palavra de Deus e dizendo para você que a frieza espiritual não pode fazer parte da tua vida. A frieza espiritual que a igreja está passando nos dias de hoje é algo terrível, é algo que entristece ao Espírito Santo, é algo, meus queridos irmãos, que vai levar muitos e muitos para a perdição espiritual. E para nós falarmos um pouquinho sobre a frieza espiritual, é necessário nós sabermos o que é a frieza, ou seja, o que causa a frieza espiritual em nós. E nós vamos ver o primeiro exemplo. A frieza espiritual é causada pela excessiva preocupação com as coisas materiais. A Bíblia vem nos dizer, meus queridos irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 21 e 34. E a Bíblia nos adverte: a igreja de Jesus encontra-se hoje em uma situação decisiva, pois nós vivemos nos tempos finais, no tempo da justiça própria, no tempo do materialismo, no tempo do bem-estar, no tempo do egoísmo. E todas essas coisas levam a igreja à frieza espiritual. Este era o problema, meus queridos irmãos, da igreja de Laodiceia. Aqueles crentes diziam: olha, nós somos ricos e de nada temos falta.
Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 21, 34. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, meus queridos irmãos, o dia que nós estamos vivendo, a frieza espiritual causada pela excessiva preocupação do dia a dia, pelas coisas materiais, tem ocupado o lugar de Deus na vida do homem e da mulher, e ele tem deixado Deus em segundo plano. E por isso, a vida espiritual deste homem, desta mulher, está cada dia mais sucumbindo ao fracasso espiritual. Assim como era um problema daquela igreja de Laodiceia, é o problema de muitos e muitos irmãos que estão vivendo nos dias de hoje. Frieza espiritual também é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. Podemos ver, meus queridos irmãos, aqui na carta que nós acabamos de ler, que esta igreja dizia: rico estou e estou abastado, e não tenho precisão de mais nada. Ou seja, a igreja se orgulhava de ser saudável, a igreja se orgulhava de ser próspera, a igreja se orgulhava de ter fartura. Além de se orgulhar de seu suposto bem-estar espiritual, a comunhão espiritual estava acompanhada de orgulho espiritual, mas aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo. Tão abastados que estavam, não sentiam mais necessidade de oração, não sentia mais necessidade de estudo da palavra de Deus, porque tinham dinheiro, eram ricos. Jesus se encontrava do lado de fora de suas vidas. Jesus se encontrava do lado de fora dos seus projetos. Não sabiam mais distinguir, meus queridos, entre prosperidade material e prosperidade espiritual. E pela prosperidade material pensavam que estavam prosperando espiritualmente, que Deus estava abençoando ele, mas era engano. Jesus manda carta para o anjo daquela igreja e lamenta. Por quê? Porque ela tinha esquecido das coisas mais importantes da vida. Lamenta por ter sido deixado de lado de fora e diz: não sabeis que és um coitado, és um miserável, és pobre, cego e nu. E a igreja que está vivendo hoje está da mesma maneira, não está diferente. Estão preocupados com bem-estar, estão preocupados com riqueza, estão preocupados com carro, estão preocupados com casa, com bens materiais, e estão dizendo: a minha igreja é abençoada, a minha igreja é próspera, a minha igreja é vitoriosa, mas não sabe que é um pobre, miserável, cego e nu. Por quê? Porque a palavra de Deus pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode ter mansão, pode ter bens materiais, mas também pode estar vazio da graça, vazio da unção, vazio de Deus, e Deus pode estar do outro lado. Entristece o nosso coração, meus queridos irmãos, nos dias de hoje, ver as pessoas preocupadas tanto com bens materiais e deixando esses bens materiais tomarem conta dos teus corações. Nos entristece muito, meu querido irmão, ver as pessoas preocupadas em se satisfazer o seu ego, em conquistar carro, casa, riqueza, bens materiais. Estão esquecendo da prioridade, que é a tua alma. Como está a tua alma?
A frieza espiritual está tomando conta da vida do homem e da mulher. Jesus está lamentando e está dizendo: por que é que você me deixou de lado? Por que é que você me deixou de fora? E Deus está chamando a tua atenção agora, meu querido irmão. Deus está chamando a tua atenção agora, minha querida irmã. Olha, talvez você está vivendo uma vida de aparência. Você não é quente nem frio. Você está com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Não toma decisão na tua vida. Não sabe se quer Deus, não sabe se quer o mundo. Talvez você está pensando consigo: olha, eu vou na igreja para ser abençoado, porque lá Deus vai me abençoar, Deus vai prosperar. Mas saiba de uma coisa: antes de Deus abençoar a tua vida material, Ele quer abençoar a tua vida espiritual. E tu não compreende que sem graça, sem unção, sem ousadia, tu não vais a lugar nenhum, tu não consegue nada, porque maior é Deus que tem que estar em tua vida. Olha aquela igreja de Laodiceia. Agora olha para a igreja de hoje. Laodiceia e a igreja de hoje. Estão achando que a prosperidade material é sinônimo de bênção. Estão achando que a prosperidade material dentro da igreja é Deus que está abençoando, derramando chuva de bênção e vitória. Estão confundindo bênção material com bênção espiritual. Estão achando que por ter bênção material dentro da igreja, estão sendo abençoados por Deus. Que se tem saúde é porque estão abençoados. Esta é a maldita teologia da prosperidade que tem tomando conta das igrejas. Mas Deus não vê assim, meu querido irmão, pois muitas pessoas que prosperam materialmente estão deixando Jesus para fora de sua vida, para fora dos seus interesses, para fora dos seus corações. Quantos que se envolvem de tal maneira com atividades seculares que se esquece da palavra de Deus, não encontram mais tempo para oração, não encontram mais tempo para jejuar, não encontram mais tempo para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus. E aí o que acontece? A frieza espiritual toma conta de um homem, da mulher, e é como um câncer que se alastra como uma infecção generalizada na vida da pessoa. E você dizendo: não tem nada a ver. Não tem nada a ver para você, seu carnudo, seu incrédulo, miserável que não quer ouvir a palavra de Deus. A frieza espiritual também é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. O Evangelho de Lucas, capítulo 16, e no versículo 19, nos diz dessa seguinte maneira: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele mesmo, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. Presta atenção. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E lá no inferno ergueu seus olhos, estando em tormentos, e viu ao longo Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão,
tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então disse Abraão: filho, lembra-te quando recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para cá neste lugar. Disse então o pai Abraão: eles têm Moisés e os profetas. E disse ele: não, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Portanto o pai Abraão disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Meu querido irmão, a igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas terrenas que não se preocupava com a vida eterna. É por isso que a palavra de Deus nos diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que não te enriqueça. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancas, para que vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E ele diz mais: colírio para os teus olhos, a fim de ungires os teus olhos para que te vejas. Meus queridos irmãos, eles não estavam preocupados com a vida espiritual. A igreja, meus queridos irmãos, hoje vive esta realidade desta palavra. Quantos dos chamados crentes não estão nem aí com a vida espiritual e com a eternidade? O envolvimento demasiado com o mundo material é esquecimento certo do mundo espiritual. Quanto mais você se preocupa com o mundo material, quanto mais você se preocupa com este mundo, mais distante o mundo espiritual fica de você, mais distante a glória de Deus fica de você. Meu querido irmão, eu digo para você uma coisa: há tempo de você mudar tudo isso. Assim como aquela igreja também recebeu do Senhor Jesus aquele apelo que Jesus fez a ele. Há tempo para mudar de posição, há tempo de mudar de situação, há tempo de você parar agora e começar a refletir de como está a tua vida. Há tempo de você olhar para trás agora e dizer: Senhor, por que é que eu estou nesse caminho? Eu preciso mudar, me orienta, me ajuda. Porque Jesus, assim como ele disse àquela igreja: eis que estou à porta e bato. Jesus continua a bater na porta do teu coração. Ele está dizendo: ei meu filho, eis que eu estou à porta e bato.
eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está batendo na porta do teu coração. Abra o teu coração para ele. Diga: Jesus pode entrar, Jesus vem fazer morada, Jesus fica comigo. Ele vai entrar em tua casa ainda hoje. E é uma promessa, meus queridos irmãos, para quem abrir a porta do coração para Jesus. Eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Lembre dessa palavra, meus queridos irmãos, que foi direcionada àquela igreja de Laodiceia, aquela igreja que estava na Ásia. Eles haviam deixado Jesus de lado, deixado Jesus de fora de suas vidas, dos seus interesses, mas Jesus estava dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Te canduras, te andaias, surabacandaraias, te lavando canduraias, serviam de gachandaraias. Oh, aleluia! A frieza espiritual tem tomado conta das igrejas. E o que caracteriza a frieza espiritual na igreja? Uma pessoa inexpressível. É aquela pessoa que não expressa nada. É aquela pessoa que não se comunica nem com Deus e nem com a igreja. Sabe o que é isso? É aquela pessoa, meus queridos irmãos, que entra dentro da igreja, está ali, é membro da igreja, mas é inexpressível. Ela não consegue se comunicar com ninguém, muitas vezes está passando luta, problemas dentro da casa, no relacionamento, no lar, na família, mas ela não se expressa, ela não fala nem com Deus, não fala nem com a igreja, não fala com o pastor e fica se aprisionando. E aí com isso a luta vem sobre ela não abre a boca, não fala nem com Deus e nem com ninguém, e a frieza vai tomando conta da vida dela. E não pode ser assim. Tem que se comunicar, tem que pedir ajuda a Deus, ajuda ao pastor, ajuda às igrejas, porque senão a frieza espiritual vai tomar conta de tua vida, e quando você cair na real, tu já não estás mais servindo a Deus. Uma pessoa insípida também caracteriza a frieza espiritual. A pessoa insípida, o que é, pastor? É uma pessoa que não tem sabor, não tem sal, não tem açúcar. É uma pessoa que não se envolve com nada, não se envolve com a obra do Senhor, não tem dedicação à obra do Senhor, não tem desejo de fazer nada na casa de Deus, e tudo que vai fazer é por impulso. Pessoa que não tem sabor, que não tem gosto pelas coisas de Deus, que estão dentro da igreja como se fossem amarradas, como aqueles meninos mimados, não querem fazer nada, não quer se envolver com o evangelismo, não quer se envolver com a palavra, não quer se envolver com o ministério do louvor, não quer se envolver com nada, não tem graça nenhuma. São pessoas insípidas, sem sabor, sem graça, sem desejo pela obra de Deus, sem dedicação para a obra de Deus, e isto ocasiona frieza espiritual. E está cheio dessas pessoas dentro das igrejas. Existe também aquelas pessoas insensíveis. Pastor, o que é pessoa insensível? É uma pessoa que não tem sensibilidade, é indiferente, impiedoso, que não se importa com os outros, só pensa em si mesmo, não se importa em amar ao próximo. Está vendo o irmão, a irmã, às vezes passar necessidade, mas não estende a mão.
está vendo que o irmão ou a irmã está aflito, está precisando de um ombro amigo, mas não oferece um ombro amigo. Diz que ama, mas nunca está ao lado. Diz que ajuda, mas quando a pessoa precisa, ele vira as costas. São pessoas insensíveis. Pessoas insensíveis que não vê a dor do próximo. Está cheio dessas pessoas. Elas só se preocupam com elas mesmas. E quando vê a pessoa passando por necessidade, muitas das vezes ele já diz: isso daí, o problema é dela, o problema é de fulano, o problema é de ciclano. Eu digo uma coisa para você, seu incrédulo, seu impiedoso: você é uma pessoa insensível, uma pessoa indiferente, que não tem o amor de Deus na tua vida, não tem graça de Deus na tua vida. É por isso que tu vive dessa maneira, impiedoso, não tem caráter, não tem amor ao próximo e está fraco, está doente espiritual, porque a frieza tomou conta do teu coração. É isso que você é. E existe também aquela pessoa que é impassível, pessoa indiferente, que não sente a dor do próximo, que não sente as alegrias ou os desgostos do próximo. Ou seja, é uma pessoa, meus queridos irmãos, que não se emociona com nada, que não reconhece que precisa de ajuda. Sabe aquelas pessoas orgulhosas, que você está vendo que ela está caminhando para o abismo, e você vai lá, orienta ela, e ela diz: não, está tudo bem comigo, eu sei o que eu estou fazendo. O fulano está glorificando a Deus pela vitória alcançada, e ele não está nem aí, não glorifica pela vitória do próximo. Fulano está passando de dor, enfermidade, problema, dificuldade, ele não está nem aí também. Ele quer fazer da maneira dele, do jeito dele, da forma dele. Mas eu digo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que age desta maneira está totalmente fora do contexto bíblico, do contexto da palavra de Deus. Você não tem graça na tua vida, você não tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você não tem o temor de Deus, porque se você tivesse, você se alegrava com aqueles que se alegram, você chorava com aqueles que choram, você estaria disposto a pagar o preço por aquelas pessoas que estão necessitadas de ajuda, e também ouviria aqueles que querem te ajudar, mas você não se importa com isso. E Deus está dizendo para você: cuidado, cuidado, você não tem mais nem amor com o próximo. E Deus está dizendo para você: ame o teu próximo como a ti mesmo. É difícil, pastor. Não importa, a Bíblia nos diz para nós amarmos como nós mesmos. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para combater a frieza espiritual dentro da minha igreja? Para combater a frieza espiritual na minha vida? Ah, meu querido irmão, a Bíblia nos diz: orai sem cessar. Essa é uma das maneiras, meus queridos irmãos, para que nós venhamos combater a nossa frieza espiritual, estar em comunhão com Deus, orando em todo o tempo. Esta é a ferramenta que nós temos que ter para combater a frieza espiritual. E para combater a frieza espiritual também nós temos que jejuar. Porque, meus queridos irmãos, para que nós alcançamos a vitória e tenhamos um envolvimento maior para com Deus,
Nós temos que buscar a santificar a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1 nos diz: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Você também pode, meus queridos irmãos, combater a frieza espiritual, não deixando de congregar. Oh, aleluia! Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Lá no livro de Salmos 122:1 nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O que mais me dói hoje, meus queridos irmãos, como um pastor, é ver as pessoas frias, é ver as pessoas hoje sem se preocuparem em estar na casa de Deus para adorar. As pessoas parecem que perderam o gosto de adorar a Deus. Priorizam passeios, priorizam trabalhos, priorizam casa, priorizam tantas e tantas coisas e esquecem de estar na casa de Deus. Pastor, mas eu estou cansado. Pastor, mas hoje eu tenho que ir visitar fulano, eu tenho que ir na casa de não sei quem. Meu querido irmão, se a prioridade sua não for estar dentro da casa de Deus para o adorar, esqueça que você é cristão, esqueça que você ama a Deus, esqueça de viver na palavra. Porque a nossa prioridade é adorar a Deus em espírito e em verdade, é ter comunhão uns com os outros, é estar diante da casa do Senhor para o adorar, para prestar um culto de adoração a Deus. Oferecer um culto ao Senhor, um culto racional. Porque o nosso prazer tem que estar na casa de Deus. O salmista Davi, ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O prazer dele era estar na casa de Deus, era estar nos atos de Deus, era louvar a Deus. Só em receber o convite de alguém para dizer a ele: olha, vamos à casa do Senhor, ele já se alegrava, o coração se exultava. E hoje, como está, o modernismo tomou conta, as pessoas não querem mais. Vamos na igreja, hoje não dá. Eu amanhã vem e novamente recebe o convite, vamos adorar a Deus. Hoje eu estou cansado. Tu vai para o inferno com o teu cansaço. Tu vai para o abismo com esta ironia que você tem feito. Sabe por quê? Porque tu tens desprezado a palavra de Deus. Tu tens deixado a palavra de Deus em segundo plano de tua vida. Você tem deixado de congregar, meus queridos irmãos. Hoje eu estou com dor na perna, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com isso, estou com aquilo. Arruma tantos problemas, mas quando amanhece o dia, pode estar da maneira que for, vai trabalhar. Pode estar da maneira que for, ele vai honrar com o teu compromisso, mas o compromisso maior com o Criador dos céus e da terra, tu não honra, tu não faz nada. E há muito daqueles que dizem: estou cansado, mas ele fica na tua casa no celular até meia-noite e não quer ficar 2 horinhas do culto sentado ouvindo a palavra de Deus. Crentes que não têm prazer na santidade, crentes que não têm prazer mais na santificação, não têm prazer mais em ouvir a palavra de Deus. O que é isto? É frieza espiritual. Só um jeito de combater isso:
Ou você dá lugar ao Espírito Santo, ou você busca se santificar, ou você jejua, ora, consagra a tua vida, ou esta frieza espiritual vai te levar para o abismo. E não adianta você ficar dizendo: ah, pastor, mas comigo está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma. O pastor sente a tua falta na igreja, o obreiro sente a tua falta na igreja, os cooperadores sentem a tua falta na igreja, e Jesus está sentindo a tua falta na igreja, e sabe o que tu tens feito, e sabe o que você está fazendo. A frieza espiritual está tomando conta da tua vida, e você está achando que está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma. Priorize a palavra de Deus, priorize os cultos, priorize a adoração na tua vida, e as outras coisas deixe. Lembre que a palavra de Deus nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Sabe o que é isso, meus queridos irmãos? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus está dizendo aqui: olha, se você primeiro buscar o meu reino, a minha justiça, fique tranquilo, as demais coisas eu cuido por você, as demais coisas eu acrescentarei na tua vida. Mas busque o meu reino, busque a minha justiça, sirva a mim, adore a mim, glorifique a mim, faça a minha vontade, que eu cumprirei o que eu disse para você que faria. Minha palavra não volta atrás, diz o Senhor. Eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria eu e não cumpriria. Choracandarás, turimianda labagas, urabachande candaraya labahanahas, teflaia cantarás, turimiandas. Aleluia, aleluia. Pode dizer: rico sou, pode dizer: não tenho falta de nada, pode dizer: está tudo bem comigo. Mas Jesus está vendo, mas Jesus está vendo e está dizendo: você não sabe de nada. Você não sabe de nada, está vivendo de mal a pior. Tu és um cego, tu és um pobre, um miserável, um cego e nu. Tu és um coitado, porque está do lado de fora deixando Deus, achando que está fazendo certo, mas está errado. E Deus está batendo na tua porta, dizendo: meu filho, lembra-te de mim. Quando foi que você começou a deixar eu de lado? Quando foi que isso entrou no teu coração e começou a ocupar o meu lugar dentro de você? Deus está dizendo para ti agora. E Ele está dizendo para você: eu aconselho você agora que você compre de mim ouro. Oh, aleluia. Deus é tão maravilhoso, meu querido irmão. A frieza espiritual é um grande perigo para a igreja. A frieza espiritual, meus queridos irmãos, é como um câncer em fase terminal. E o motivo desse mal foi ensinado por Jesus: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade no coração dos crentes, a frieza espiritual acontece quando nós damos lugar ao pecado em nossos corações. A frieza é causada pela demasiada preocupação com as coisas materiais. A frieza espiritual é causada pelo menosprezo da
comunhão com Deus. A frieza espiritual é causada pela indiferença com respeito à eternidade. A frieza espiritual é causada pela falta de comunhão com a igreja. O que você tem feito, meu querido? Oh, aleluia! O que você está fazendo? Reconheça agora a vida que você está levando, meu querido irmão. Reconheça agora a vida que você está levando. Veja como está a tua vida espiritual agora. Para que você não tenha surpresa naquele último dia. Jesus está voltando, meu querido irmão. Jesus está voltando, minha querida irmã. O que você vai fazer se você não estiver pronto para subir com Ele? Quantas pessoas que estão sentindo desânimo para orar? O cristão precisa ter, meus queridos irmãos, prazer em conversar com o seu Pai. O cristão precisa ter desejo de falar com o Papai do céu. E muitas vezes não temos vontade de orar. Isto pode ser um sintoma grave, meus queridos. Nós precisamos nos remediar. Quando nós não falamos com Deus sobre os nossos problemas, estando deixando de pedir ajuda, quem pode responder às nossas orações? Quando nós não falamos com Deus, nós não estamos pedindo ajuda a Ele. Sabemos que só Ele pode solucionar as nossas questões, os nossos problemas e dificuldades, e não estamos pedindo ajuda a Ele. Fique atento a isto e lute para não cair em tentação, porque desanimar, meus queridos irmãos, é se afastar da presença de Deus. O inimigo age de forma sutil e vai te matando aos poucos sem você perceber. Cuidado! Quando você se sentir fraco, a primeira coisa que se deve fazer é orar e clamar a Deus e pedir ajuda. Mesmo se estamos cheios de pecado, não podemos deixar de orar, pedir perdão e nos humilhar diante das mãos do Senhor. Lembre-se que é Deus quem sara as nossas feridas. Lembre que é Deus que guerreia as nossas batalhas e nos conforta a todo momento. Tendo fé que receberemos o que pedimos em oração. Nada do que for pedido será negado pelo Senhor, a palavra de Deus nos diz. Lá no livro de Salmo 51, 12 nos diz: clame a Ele peça de volta a alegria da salvação, assim como fez o salmista. Peça perdão, peça renovo, peça ajuda ao Deus das coisas impossíveis. Que você não sente vontade de conversar com o Senhor? Esta é uma causa identificada como esfriamento espiritual. Talvez você não quer ler a Bíblia. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. É através da Bíblia que o Senhor fala conosco, que orienta, que nos dá direção para trilharmos por sua vontade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para o meu caminho. Tudo que você precisa para a sua vida encontrarás na palavra de Deus. Ela contém as promessas, ela contém também o juízo, contém bênçãos para aqueles que obedecem a Ele, mas também mostra a consequência de quem desobedece. Quando passamos por uma fase em que estamos frios espiritualmente, geralmente nós deixamos, meus queridos, de lado a leitura da palavra. Cuidado, meus queridos. A palavra de Deus para você nesta noite é esta: zele um pouco mais da presença do Espírito Santo na tua vida. Se fizermos conforme a palavra nos ensina, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual for selado para o dia da redenção, Efésios 4:30, vivemos sempre esquecidos pela chama do seu fogo santo, aquecidos pela chama do seu fogo santo. Não esqueça, meu querido irmão, de cuidar da sua vida espiritual. Não esqueça, meus queridos irmãos, de buscar a santificação. Não esqueça de orar e buscar a face de Deus. E a você, meu irmão crente, e a você, minha irmã crente, que faz parte do corpo e do sangue de Jesus, pare de levar uma vida relaxada. Pare de levar uma vida de qualquer jeito. Ah, não vou na igreja porque eu estou cansado. E tu fica na internet, tu fica no celular até meia-noite, até altas horas. Não é melhor tu estás na casa de Deus ouvindo a palavra de Deus? Jesus volta e você fica aí, meu querido. Priorize um pouquinho mais a presença de Deus. Lembre de como está o mundo aí. Existem países que estão sendo proibidos de falar tão somente de Deus. Não pode ler a Bíblia, não pode nem sequer ter uma Bíblia. E você tem a liberdade que você tem. Fica o dia inteiro fazendo aquilo que vai agradar a você, a que vai satisfazer a você, mas se esquece de reunir com os irmãos na igreja por 1 hora. A oportunidade sua vai ser tirada muito em breve, porque Jesus está voltando e será triste para você, meu querido. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com a palavra de Deus. Pare de ser crente chorão, pare de ser crente mimado. O que nós mais vemos hoje é crente mimado. Qualquer coisinha não vou mais. Qualquer coisinha ele diz: ah, eu não vou mais na igreja, hoje eu não vou, amanhã eu não vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer. Irmão, para com essa palhaçada, porque Deus não tem se agradado com tua atitude. Seja homem, seja mulher de Deus, tenha autoridade na tua palavra e diga: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Independente da circunstância, independente da situação, faça a obra de Deus na tua vida. Deus te chamou para pregar a palavra de Deus, pregue a tempo e a fora de tempo. Se você está cansado, Deus é o teu refrigério, é o teu descanso. Não tem coisa melhor do que você estar na casa do Senhor sentindo a presença dEle. Deus chamou você para louvar, para adorar a Ele. Adore o nome dEle. Não invente ocasiões para impedir a adoração de Deus. Aproveite a oportunidade que você tem e adore o nome do Senhor, independente das situações, das circunstâncias. Deus te chamou para evangelizar. Faça o ID de Jesus conforme Ele te ensinou. E nunca te esqueças de se encher da glória e da presença de Deus na tua vida.
Fique com esta palavra, meu querido irmão ouvinte, minha querida irmã ouvinte. E que a presença de Deus nunca parte da tua vida, do teu lar e da tua família. Porque infelizmente a frieza espiritual tomou conta do ser humano, tomou conta do cristão, tomou conta dos crentes de hoje em dia, e que estão vivendo de qualquer maneira, estão vivendo de qualquer jeito, e estão achando que estão agradando a Deus. Mas é engano, porque com Deus não se brinca. Deus está vendo, os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre todo o lado. Está contemplando a tua vida. E agora eu quero orar por você. Tome decisão na tua vida agora. Eu quero orar por você, aleluias. Oh glória. Glórias, oh glória, oh glória, oh glória, oh aleluia. Vamos orar agora, meu querido. Feche os teus olhos aonde você estiver agora. Eu quero orar. Você vai sentir a graça de Deus na tua vida agora, o renovo do Espírito Santo. Você vai sentir força para que você prossiga. Você vai sentir gozo, paz, alegria em estar na casa de Deus, em cultuar, em fazer a vontade do Pai. Ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, estou aqui na tua presença. Ó Deus, estamos aqui na tua presença, clamando a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Senhor, acabamos de ministrar a tua palavra. Que esta palavra venha, Senhor, falar poderosamente no coração desta vida, no coração desse amado ouvinte, desta amada ouvinte. Ó Deus querido, eu sei, Senhor, que esta frieza espiritual que esse irmão está sentindo agora pode ser contida pelo poder que é no teu nome. Oh Espírito Santo, vem agora com teu poder, com tua glória, aqueça esse coração, tira esta frieza espiritual. Tira, Senhor, agora, meu Pai, para que esta pessoa possa glorificar o teu santo e bendito nome. Oh, aleluia! Senhor, levanta essa pessoa que está caída. Dê força a essa pessoa que não tem mais força. Dê ânimo a essa pessoa que não tem mais ânimo. Eu te louvo, Senhor, eu te glorifico agora. Fica conosco, Senhor, confirma a tua grande vitória, pelo poder que é no teu sangue. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Jesus. Você está ouvindo o programa Justiça Divina, levando o amor de Deus ao teu coração. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Jaú, Rua José Ruiz Panucci, número 280, Residencial Frei Galvão. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina em Mineiros do Tietê, Rua José Sangalete, número 14, Jardim Nova, Mineiros.
Muito bem, meus queridos irmãos, muito bem, minhas queridas irmãs, que Deus abençoe tua vida. Nós chegamos ao final de mais uma programação abençoada. Programa Justiça Divina. São exatamente 1h da manhã. Isto, 1h da madrugada. Que Deus abençoe tua vida.